Olá pessoal, tudo bem? Fábio Dias, engenheiro eletricista. Obrigado pelas presenças mais uma vez aqui no nosso canal, tá? Bom, dando prosseguimento aos nossos vídeos falando sobre o Prodist, esse vídeo continua falando da qualidade de energia elétrica, né? E é o vídeo número 5 que trata do desequilíbrio de tensão, tá certo? Bom, a definição mais apropriada, né, para o assunto. Isso está lá no Prodist, módulo 8, diz o seguinte, que o desequilíbrio de tensão é o fenômeno caracterizado por qualquer diferença verificada nas amplitudes entre as três fases, entre as três tensões, né, de fase, de um determinado sistema trifásico, ou na defasagem elétrica de 120 graus entre as tensões de fase do mesmo sistema. Então, veja bem, a diferença na amplitude entre as fases, ou aquele ângulozinho entre fases, né? Aquela defasagem elétrica, isso se dá como sendo desequilíbrio, certo? Vamos ver um exemplozinho que é muito conhecido na literatura que trata desse assunto. Veja que a forma de onda, ó, tá certo? São praticamente idênticas na sua amplitude. Veja que a fase A, fase B, fase C estão praticamente, né, na mesma amplitude, tanto no sinal positivo como no sinal negativo, tá certo? Isso depois eu vou mostrar eh, pelo nosso arquivo que foi feito, né, com o aparelho, como é que a gente vê isso na prática, através de uma simulação como se fosse um osciloscópio. E veja também que os ângulos estão praticamente idênticos, a 120 graus, sem nenhuma diferença, tá certo? Esse é um exemplo de circuito equilibrado. A amplitude, tanto no sinal positivo como no sinal negativo, das três fases estão praticamente iguais, certo? Bom, quais são os fatores que podem ocasionar esse desequilíbrio entre fases num circuito? Primeiro, problemas nas fontes, como curto-circuito entre espiras, em transformadores ou em geradores, tá certo? Segundo, defeito em capacitores. Terceiro, cargas monofásicas não equilibradas. Isso é muito comum no circuito, lá na rede de distribuição, ter cargas trifásicas e cargas monofásicas ou bifásicas que influenciam nesse desequilíbrio, né? E quarto, ocorrências de descargas atmosféricas, certo? Esses são apenas alguns fatores, né? É claro que pode existir muito mais. A energia elétrica, ela sofre influências de muitas coisas, né? Que podem ocasionar esse desequilíbrio. Bom, a tabela 3 a seguir apresenta a terminologia aplicável ao cálculo do desequilíbrio de tensão, certo? Onde a gente vê a identificação da grandeza e os símbolos que são utilizados, né, para apresentar durante os seus laudos, seus relatórios, certo? Lembrando mais uma vez que quem vai trabalhar com essa área de qualidade de energia tem que ter equipamentos que vai fazer isso para você, certo? Como eu disse no vídeo passado, a concessionária tem um inúmero, infinidade de clientes e o técnico, o engenheiro que trabalha com isso não vai ter condição de fazer isso manualmente. Isso quem vai fazer é o software, certo? O equipamento, quando você adquire o equipamento, ele vem com software e esse software faz esses cálculos, esse levantamento todinho durante o período que o teste passou instalado lá no cliente, tá certo? Então aí você vê o fator de desequilíbrio de tensão, que é FD, você vê a magnitude de sequência negativa, que é o V menos, você vê a magnitude da sequência positiva, que é o V mais, você vê a magnitude das tensões eficazes de linha, e você vai ver o valor do indicador. É esse indicador que a ANEEL precisa
de todas as concessionárias para ter um indicador, né, de concessionária, para fazer aquela avaliação de qual foi a concessionária que está fornecendo uma atenção de melhor qualidade para seus clientes, né? Aí ela vai ter parâmetros para medir isso, para avaliar a qualidade da energia que está sendo fornecida por determinada concessionária, para ter aquele relatório que eles fazem anualmente, né? Indicando quais são as concessionárias que estão fugindo da qualidade de energia, fornecendo energia de péssima qualidade ou de qualidade ruim, onde é que ela está precisando melhorar. É para isso que precisa ter esses indicadores, tá certo? A expressão para o cálculo do desequilíbrio de tensão é essa formulazinha aí. Não precisa se preocupar com isso, que é o aparelho quem faz, tá certo? Sendo FD% o fator de desequilíbrio de tensão, V- é a magnitude da tensão eficaz de sequência negativa na frequência fundamental, V mais é a magnitude da tensão eficaz de sequência positiva na frequência fundamental, tá certo? Alternativamente, pode-se utilizar a expressão a seguir, que conduz a resultados em consonância com a formulação anterior, que é essa formulazinha aqui, certo? Sendo que o B de beta, esse betazinho da fórmula aí, você pode calcular através dessa fórmula, certo? Levando em conta as tensões, olha, fase A e B, fase BC, fase CA, você vai chegar praticamente ao mesmo resultado, tá certo? Limites para os indicadores. Os limites para o indicador de desequilíbrio de tensão estão apresentados na tabela 4 a seguir, que também está lá no Prodist, tá certo? Sempre que for possível, você recorre tanto ao Prodist, né? Lembrando que vez por outra sai uma versão mais atualizada. É preciso ver se esses fatores, esses indicadores não mudaram, tá certo? E de vez em quando vocês dão uma olhadinha nesse vídeo que você vai ver quais são esses limites, esses valores, certo? Então aqui já é o resultado final, aquele indicador que já foi calculado no final de tudo, para ter ideia de concessionária, como é que elas estão se comportando, né? Então, esse fator até 1000 volts é 3%, e de 1000 até 230 kV é 2%, certo? Lembrando que isso é tensão de fornecimento lá na rede para os consumidores, né? Prodiste trabalha com esses regulamentos, esses procedimentos para concessionária. Então, lá na rede, a situação tem que estar dessa forma aí, certo? Lembrando que isso não deve ser confundido com aqueles valores de faixa de limite de variação adequada da tensão de fornecimento, né? Nem tampouco com o limite de queda de tensão no circuito. Aí são outros parâmetros, aí são outra coisa. A gente está vendo aqui desequilíbrio de tensão entre fases, certo? Os limites correspondem a um máximo valor desejável a ser observado lá na rede, lá no sistema de distribuição. Os acessantes da rede básica, que são aqueles grandes indústrias, grandes empresas, deverão seguir o determinado nos procedimentos de rede ou em regulamentação específica, certo? O indicador de desequilíbrio de tensão a ser comparado com os limites é o FD 95%, que representa o valor do fator de desequilíbrio de tensão FD%, que foi superado em apenas 5% das 1008 leituras válidas, certo? Vamos ver agora um exemplo. Nós utilizamos o registrador, esse aí que vocês já viram no vídeo passado, né, que é o registrador que eu utilizo aqui nos meus clientes. Vamos ver a simulação de um osciloscópio. Ele tem como você reconstruir a forma de onda, certo? Você tem como fazer isso lá online, né? Se seu equipamento tiver condição de ver seu cliente pela internet, você tem condição de fazer isso com o computador lá no cliente,
na mesma hora, o equipamento instalado, você vê isso na mesma hora na tela do computador, ou depois que você já tem um arquivo, já descarregou o arquivo, você tem como ver também. Veja que legal, ó. Eu vou colocar a fase A, veja que você vê a componente da fase A, né? A curva, até onde ela chega, o sinal negativo, até onde ela chega, o sinal positivo. Vou colocar agora a fase B. Veja, aí, aquela questão da defasagem, né? Repare que elas estão defasadas 120 graus, como aquele esquemazinho que a gente viu lá na apresentação. E a fase C, certo? Veja a amplitude da onda, até onde ela está chegando. Veja que estão mais ou menos chegando nos mesmos limites, tá vendo? E isso é uma forma de você ver, né? Eu posso dar um iniciar aqui, ó, certo? Veja que você vê a forma, deixa eu mudar aqui para uma forma mais rápida, para vocês verem a onda, ela se movimentando, né? Deixa eu botar muito rápido, só para vocês terem uma ideia que dá para você ver por aqui, é. Veja que ela está mexendo, aí o tempo está passando, tá vendo? Veja que as amplitudes fica variando um pouquinho, mas entre elas a diferença é muito pouca. E isso significa que o circuito está equilibrado, né? As curvas sejam praticamente nas mesmas posições, tá certo? Então, isso é uma forma também de você ver através do aparelho, através do arquivo que você já descarregou, tá certo? Aí aqui você pausa, tá certo? Eu vou tirar as tensões. Isso aqui não faz parte do assunto desequilíbrio de tensão, mas é só para vocês verem que vocês podem fazer a mesma coisa com corrente. Veja a diferença já de corrente. Por quê? Por conta das cargas que são diferentes, né? Cada fase tem aparelhos diferentes, circuitos monofásicos, então a amplitude da curva varia muito. Tá vendo? Veja a fase C como está, a amplitude dela. Veja como está a fase A, que é esse azul, e veja como está a fase B, que é esse verde. Na de corrente, você percebe muito bem essa diferença de amplitude, ou seja, o desequilíbrio na corrente é bem maior, né? A tensão obrigatoriamente tem que estar o mais próximo possível uma fase da outra. Tá certo? Então eu fiz isso só para vocês verem que esse recurso também o aparelho disponibiliza, tá? Pronto, pessoal. Agora vamos ver se já viram como é a simulação com osciloscópio, né? Vendo as curvas, o desequilíbrio que elas apresentam, né? E agora vamos ver o relatório que é gerado pelo aparelho no final de tudo, que é esse relatório que você entrega realmente ao cliente, certo? Aqui está o relatório de desequilíbrio de tensão, né? Veja que é aquele mesmo arquivozinho que eu instalei agora no mês de junho, no finalzinho de junho, né? Com aqueles 321 registros, eu não deixei 7 dias, como a norma exige, que era só para trazer de exemplo para vocês, tá certo? Veja aqui o limite de referência que tem lá na tabelinha é 3%, né? Na redistribuição até 1000 volts. Veja que o FD ele apresenta a média, que é essa médiazinha aqui no gráfico. A média deu na faixa de 0,73, né? E o máximo deu na faixa de 0,90, que é essa linha aqui. 0,73 a média está mais ou menos por aqui, né? No gráfico, no período todo, veja que está de 26 a 28. A média de todas as leituras que ele fez está nessa faixa aqui, 0,73, e o máximo foi esse aqui, que está em torno de 0,90, né? Aqui quase chegou a 0,90 também, tá certo? E o FD95 calculado, que depois o aplicativo, né, o software, pega aquela análise que faz, aqueles cálculos todos baseado na norma, e diz isso aqui, ó, que o FD 95% foi 0,84. Vamos para a próxima tela. Ele dá também esse gráficozinho. Veja que o percentual máximo é 3%, né? Nessa linha aqui, no eixo do X, olha, o máximo é 3%.
e ele verificou o quê? Que teve valores com 0,5, teve valores com 0,6, as máximas deu em torno de 0,7, né? E 0,8, essa grandeza está nessa faixa aqui. Isso aqui é o número de registros que o aparelho coletou, né? E está muito longe de 3, certo? Ou seja, veja que aqui embaixo ele diz, ó, o desequilíbrio de tensão é o fenômeno caracterizado. Lembra daqueles conceitos que a gente viu lá na norma? E no finzinho, ele diz o seguinte: as definições de fator de desequilíbrio e seus indicadores FD% e FD 95% estão de acordo com o ANEEL Prodiste módulo 8, revisão 12. Ou seja, nesse caso que a gente apresentou, não passou de 3, certo? Está tudo adequadozinho, tudo sem problema. A gente viu lá no osciloscópio, né, que estão bem similares, né, a amplitude estão bem praticamente iguais, sem desequilíbrio assim alarmante que pudesse sugerir realmente um desequilíbrio, tá certo? Bom, pessoal, a bibliografia continua a mesma dos outros vídeos. Eu espero que vocês que gostam de pesquisar tenham acesso a esses arquivos, né? O Prodiste, esse livro Eficiência Energética é muito bom, trata também do mesmo assunto, tá certo? Lembrando que a gente está naquela série de vídeos do Prodiste, no módulo 8, qualidade de energia elétrica. O próximo vídeo, que será o vídeo 6, a gente vai falar sobre flutuação de tensão, tá certo? Não esqueçam também de contribuir e se instruir com o meu e-book, né? Para quem trabalha nessa área, é uma boa ferramenta para você seguir uma sequência bem legal de procedimento na prática. Aqui está meu Instagram, meu Facebook, né? E o nosso canal para qualquer contato que vocês queiram, solicitar, sugerir, fiquem à vontade, tá certo? Então, meu muito obrigado mais uma vez pelas presenças. Até o próximo vídeo. Com fé em Deus. Um abraço.